Isso aí. Vamos lá, Nilson. Vamos falar agora de esportes. O que aconteceu nesta quarta-feira, eu quebrei a promessa e eu estou aqui. Dá zero pra ele. Eu estou aqui. Começando com uma notícia da Liga dos Campeões, onde ontem a gente informou no jornal que teria o jogo entre Manchester City e Real Madrid em Manchester. Aconteceu algo inusitado. São dois grandes times, jogam muita bola. Quando um dá uma goleada no outro, ele ganha de 1-0. Ontem foi o contrário disso. O Manchester City ganhou de 4-0 do Real Madrid. Você não está ouvindo errado, não. 4. 1, 2, 3, 4. 4-0 na Inglaterra. Agora o Manchester City vai fazer a final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. Nós vamos averiguar a data e o horário certinho, só sabemos que vai ser em Istambul, na Turquia. A gente vai manter isso para você. Teve jogo na Copa do Brasil, Nilson? Teve sim, mas antes, ainda a respeito desse jogo, eu vi uma matéria que falava agora a Inter de Milão já sabe para quem vai perder na final. Nós comentamos ontem rapidamente que se fosse o Real Madrid ou o Manchester City, a Inter de Milão não ia ter a menor chance. A gente sabe que, às vezes, o raio cai no mesmo lugar, mas é muito raro, ok? O grande favorito para essa final é o City. Vamos lá, Copa do Brasil. Bora! Jogos de ida, né? Foram complementados nesta quarta-feira. Nós tivemos resultados e alguns que nós já esperávamos. Nós até comentamos aqui, pediu o seu palpite. Alguns você acertou, outros... Eu quase errei tudo. Eu acertei, acho que o Grêmio e o Cruzeiro. Então vamos lá. O Palmeiras venceu o Fortaleza por um placar considerável, 3-0. Nesse primeiro jogo. Agora o Fortaleza precisa ir para cima do Palmeiras, o que acaba se colocando em risco, porque ir para cima do Palmeiras abre espaço para os contra-ataques e levar muitos gols, mesmo sendo no Ceará o jogo. Então ficou uma situação complicada para o Fortaleza, esse resultado do primeiro jogo aí contra o Palmeiras. Essa eu acertei. Eu não disse placar, mas eu falei que essa o Palmeiras levava, Nilson. E o segundo jogo eu também acertei. Não o resultado, mas o que ia acontecer. Empate. Empate, justamente. O Grêmio enfrentou o Cruzeiro e ficou no empate em 1-1. Gol no final do jogo feito pelo Luizito Soares. Ele fez o gol de empate ali, mas foi um jogo com uma boa dinâmica, digamos assim. Um jogo excelente. Eu vi quase todo o segundo tempo. Foi um jogo excelente. O resultado podia ser um resultado muito mais elástico ou um empate com o maior número de gols, mas o jogo foi excelente. Valeu a pena assistir. Aqueles que assistiram vão concordar comigo, Nilson. Exatamente. Tivemos também o Sport perdendo dentro de casa para a equipe do São Paulo. Eu não lembro qual foi o seu palpite nesse jogo. Não, mas... eu acho que eu falei que o São Paulo levava uma leve vantagem, mas acho que eu falei que ia dar empate. É que a gente olha para o Sport e dentro de Recife ele geralmente consegue bons resultados, mas dessa vez ele... E principalmente porque o Sport foi vice-campeão da Copa do Nordeste, jogando contra o Ceará. O Ceará ganhou do Sport Recife em Recife. É um resultado a se levar em consideração. E eu vi o jogo do Ceará, aliás, do Sport e o Ceará na final. Eu falei, com esse time do Sport, São Paulo vai ter problema. E não teve problema, ele ganhou até com certa facilidade. Isso aí. Já o Santos e o Bahia ficaram em 0-0 lá em Santos. Esse é o terceiro que eu acerto. Então tá uma média boa. Até que não foi tão ruim. Então o jogo de volta vai ser, claro, em Salvador. E aí, quem vencer... A Boa Terra, minha terrinha, né? Saudade da terrinha, vontade de ir lá passear, curtir as praias maravilhosas. Não, eu sou do interior, região sul, Ipiaú, a região próxima ali, Jequié, Itabuna. Fora do ar a gente vai conversar, porque eu tenho um amigo muito querido que é de Ipiaú e a gente vai discutir sobre isso. Dizem que o mundo é pequeno, né, gente? E é de fato. É muito pequeno. Olha só, já o Atlético Paranaense surpreendeu. O Atlético Paranaense estava perdendo o jogo por 2-0 no Botafogo e no segundo tempo fez uma partida sensacional e acabou virando o jogo 3-2 para o Atlético Paranaense nesse jogo de ida pelas oitavas de finais da Copa do Brasil.
É verdade, ontem a gente comentou esse jogo e eu disse que o Atlético Paranaense levava uma leve, era um leve favorito. E foi isso. Eu me assustei que eu estava vendo o jogo, era só os resultados, 2-0 para o Botafogo. Aí hoje eu perguntei, falei, Nilson, acabou empatado? Ele disse, não, o Atlético virou. Então, é o Atlético. É o Atlético Paranaense, que é muito forte nesses campeonatos, Copa do Brasil. Verdade. Vem muito forte também, vem muito forte ultimamente na Libertadores, né? Foi protagonista, digamos assim. Aí. Então tem mantido o futebol que ele vem sendo protagonista nos últimos tempos. Não tem ganhado título, mas ele chega bem acima. E vale lembrar também que a Copa do Brasil, conforme o time vai passando de fase, a grana é boa. A grana é boa. A grana né? Então vale a pena investir em campeonatos como esse, que passando de fase vai caindo dinheiro na conta. Então os times acabam dando preferência à Copa do Brasil justamente por isso, né? Por essa facilidade de cair dinheiro na conta. Isso aí. Vamos montar um time também, vamos... Não, dá muito trabalho, é melhor não. Melhor não, né, Walter? Melhor não. Já o América Mineiro, gente, América Mineiro e Inter, o que está acontecendo com o Internacional? O início da temporada eu achei que o Internacional fosse ser um time diferente esse ano, mas... tá difícil. Ontem, depois do jornal, quando eu olhei de novo o jogo, eu disse América e Inter, os dois vão perder. Eu não sei pra quem que eles iam perder, mas os dois estão muito Ninguém vai ganhar nem perder. Quem ganhar... E aqui eu disse, como os dois estão muito mal, eu disse, vai dar um empate. Aí o América joga 2 tocos em cima do Internacional. E o Mano Menezes não tá conseguindo fazer o time mudar. Ele tá tentando, mas o time permanece. Exatamente. Isso não vai ser logo alguém procurando. Ô, Mano Menezes, aqui na Viraí tem a Casa do Trabalhador. Se você precisar de um emprego, pode vir aqui. Pedi pro pessoal da Sonoplastia, e tem aquela flautazinha aí do Titanic, assim, sendo tocada. A gente precisa arrumar, viu? Colocar isso aí, porque agora a gente vai falar desse jogo. Ele falou que não viria após um jogo do Corinthians apresentar o jornal, mas ele está aqui antes da gente falar desse jogo. Walter, suas origens, na verdade, assim, de torcedor é palmeirense, né? Segundo algumas coisas que eu andei apurando, assim, nas últimas horas. A família Azzolini é uma família enorme e como todo bom descendente de italiano, é tudo em palestra. Mas o meu avô, por parte de mãe, era espanhol. E a colônia espanhola fundou o Corinthians no Bom Retiro. E eu acabei pegando o vírus. Mas você é palmeirense, corintiano ou tá ali no meio termo? Não teve jeito. Mas afinal de contas, o coração é corintiano, palmeirense ou tá ali dividido? Que até a produção deu a ideia do seguinte, de fazer uma camiseta para o Walter, metade Corinthians, metade Palmeiras. Não dá para ficar meio termo nesse... Só para lembrar, eu comecei a ter plantas em casa, plantas verdes, e elas começaram a morrer. E aí depois eu entendi que na minha casa nada que é verde fica. Eu como alface e couve, e gosto, então eu as como. É assim que funciona. Vamos falar do jogo então. Atlético Mineiro e Corinthians se enfrentaram ontem pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. E eu estava torcendo de fato por um empate, porque eu sabia que era o que poderia acontecer. E o time do Corinthians foi montado para não perder. Lembra o empatite? Empatite, exatamente. O Corinthians se fechou, foi com a proposta de jogo de somente se defender. O jogo praticamente todo foi ataque, Atlético Mineiro contra a defesa do Corinthians. E só não foi mais elástico o placar, porque debaixo da trave do Corinthians existe um gigante chamado Cássio que fez alguns milagres. Mas foi terrível, na verdade tá sendo terrível assistir jogo do Corinthians, pelo amor de Deus. O Atlético Mineiro, aos 20 minutos do segundo tempo, fez o primeiro gol. Paulinho, não Paulinho do Corinthians, aquele Paulinho, mas o Paulinho do Atlético Mineiro, abriu o placar, fez os 2 gols, na verdade, do Atlético Mineiro e acabou decretando a vitória do Galo nesse primeiro confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Que tristeza tá esse Corinthians, Walter. A nossa produção só tem traíra. Tudo traíra. Não colocaram o gol de ninguém. Nós tivemos 8 jogos, os 7 jogos que a gente divulgou, não teve um gol. E aí a produção traíra
coloca o jogo, olha, e até os melhores momentos. Os melhores momentos do jogo. A gente É o menino de papai, é? Olha só, gente, a sonoplastia tá com tudo hoje, Não, viu? cara, olha, eu confesso a vocês, por problemas óbvios, não dá graça ver esse time jogar. Eu acho que se fosse o Palmeiras, eu estaria assistindo o jogo do Palmeiras, porque é gostoso ver um time jogar legal, dá gosto. Então, o que eu fiz ontem? Ontem teve o primeiro jogo da semifinal da NBA no leste. Jogaram o Miami Heat e o Boston Celtics. E eu estava assistindo o jogo do Boston Celtics e do Miami Heat. Porque não dá graça ver o Corinthians jogar. É massacre. É humilhante para o corintiano ver o time nesse estádio. Um time então, assim, apático. para eu evitar o sofrimento... eu estou pensando no meu emocional, eu fui assistir a NBA. Jogaço. É 123 a 116. O Miami Heat levou. Isso é triste de ver, o time totalmente dá pra tirar apático. esse negócio do ar, por favor? Não, vem daqui. Tá caindo a audiência, Júlio. Time totalmente apático, não tem criação nenhuma de jogada, não tem nada diferente. Destaque para o Wesley, um garoto que está vindo da base agora, que tentou ali fazer as jogadas pelas pontas, mas infelizmente se você não tem um meio de campo que dê conta do recado, que consiga fazer uma jogada diferente ali, uma transição melhor, não tem o que fazer. Jogou? Renato Augusto ainda não jogou, Então, ainda não voltou para o time. O único que alimenta o ataque é o Renato Augusto. O Renato Augusto não joga, ali você tem o Paulinho, tem o Maicon, tem o Cantídio que está afastado. Cantídio vai ser vendido, tá? Pronto, só tem jogador de meio, ou seja, tem 4 na defesa, 3 no meio. E quem que dá a bola pro atacante? Assim, não é possível, gente. Não há corintiano que resista. Eu, como bom corintiano, prefiro ver o Palmeiras jogar. E o Fagner também. Eu gosto de futebol. Fagner, lateral direito do Corinthians, caiu muito de rendimento nos últimos tempos. Inclusive, as jogadas dos 2 gols sofridos pelo Corinthians saiu nas costas do Fagner. O primeiro gol do Paulinho, a bola vem da ponta direita, cruza toda a área e o Paulinho consegue se antecipar ao Fagner e fazer o gol. Ou seja, tá difícil. Pois é, dos 11 jogadores, talvez dos 13, 14, porque deve ter havido alguma substituição, ninguém jogou alguma coisa, a não ser esse menino Wesley que o Nilson comentou. Então o time precisa reagir, trocou já 3 técnicos, o único que fazia alguma coisa era o Vitor Pereira, o Fernando Lázaro, quase que sai Lázaro Ramos de novo. O Fernando Lázaro não conseguiu dar jeito, aí troca o Fernando Lázaro, bota o Luxemburgo. Talvez se tirar o Luxemburgo, botar o Filipão ou qualquer outro, não vai mudar nada, porque vergonha na cara não é para todo mundo. Desculpe. O professor ainda não conseguiu levar o Corinthians à vitória. O professor está fazendo o planejamento não deu certo. O professor precisa ir para a faculdade, professor.